Mas eu quero aplicar esse texto, irmãos, para prioridades. Prioridades. Jesus estava anunciando aos seus seguidores o evangelho, e Jesus viu que havia muitas ansiedades no coração dos homens, havia muitas prioridades e cuidados no coração dos homens. Só que interessante, irmãos, que dentre as muitas prioridades e ansiedades que existem no coração do homem, está a ganância por coisas grandes, está o projeto por coisas grandes, está a ganância pelas riquezas, pela ostentação, por uma melhor posição social, a ganância por ostentação, enfim. Mas dentre as coisas também que estão em prioridade e ansiedade no coração do homem, é o seu pão cotidiano, a sua vestimenta, o seu calçar, sua moradia, a sua comida, da sua família, da sua casa, colégio, enfim, das crianças, a saúde da família. E só que essas coisas, elas são prioridades na vida do homem e são algo que trazem uma certa cuidado, ansiedade, inquietação para o homem trazer esse sustento para dentro da sua casa. Só que é importante frisar isso, que essas coisas de fato são coisas importantes para a vida do homem, diferente, né, das riquezas, diferente da posição social, do status que as pessoas procuram, da ostentação, que são coisas fúteis, né? A comida, o calçar, o vestir, o comer, a saúde, a educação, o sustento da família como um todo, que engloba tudo, isso de fato é algo importante e é algo essencial e fundamental. Mas com tudo isso, Jesus disse, mesmo sendo coisas essenciais para a sobrevivência do homem, mesmo sendo coisas fundamentais para a sobrevivência de uma família, Jesus disse que nós não poderíamos deixar que essas coisas nos tornassem pessoas ansiosas ou inquietas. E que mesmo elas sendo coisas essenciais, elas não se tornassem prioridades em nossas vidas. Muito interessante isso. E Jesus, ele coloca no verso número 31 em diante as verdadeiras prioridades. Jesus vinha se dizendo aqui, né? Ele sabe que a comida é uma prioridade, ele sabe que, aliás, que a comida é essencial, que o vestir é essencial, que a moradia é essencial, que a saúde, a educação é essencial, mas Jesus disse, não tornem essas coisas prioridade na vida de vocês, mesmo sendo coisas essenciais, e não deixem elas inquietar o coração de vocês. Por quê? Porque o Pai Celestial já sabe que vocês precisam delas, tá? Já sabe que vocês necessitam delas antes mesmo de vocês orarem a Deus pedindo. Aí Jesus vai e apresenta uma prioridade, vamos dizer, suprema, uma prioridade que está acima de qualquer outra coisa, que é a prioridade de buscar o reino de Deus, que é a prioridade de buscar as coisas de cima, que é a prioridade de se envolver com o reino, com a obra de Deus, com o trabalho do Senhor. Eu me lembro de quando Jesus esteve na pequena aldeia de Betânia, que distava de Jerusalém apenas 3 quilômetros, e Jesus esteve naquela aldeia por várias vezes, e esteve instalado, ou melhor dizendo, acomodado, na casa de um certo moço chamado Lázaro, que tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E uma dessas vezes, né, acredito que a primeira vez que Jesus esteve por lá, Maria a recebeu em casa, o texto dá a entender que ela é a irmã mais velha, e ela a recebeu Jesus em casa, né, o recebeu em casa, e ali, enquanto Jesus, ela tomou uma atitude, irmão, que ninguém teve coragem de tomar. Ela teve uma iniciativa tremenda de convidar Jesus para a casa dela. Só que quando Jesus chegou na casa dela, a multidão veio, estava lá. A própria irmã de Marta, né, que era Maria, sentou-se aos pés do Senhor e foi ouvir o evangelho. Lázaro provavelmente também estava ali, talvez cuidando do trabalho do campo, foi chamado, Jesus está lá, ele veio e foi para lá. E Maria não. Maria, embora Jesus estava ali pregando, mas Maria estava muito atarefada com as prioridades que ela havia colocado em sua vida.
Era importante lavar a panela? Era importante estar lavando as roupas? Era importante estar fazendo comida? Era importante estar limpando a casa, estar recebendo os visitantes bem, estar correndo para um lado para o outro, para fazer um suco, para fazer uma comida, para preparar tudo isso? Era importante, tudo isso era importante. Mas naquele momento, naquele instante, a prioridade não era nada disso. A prioridade, amados, era Maria deixar tudo e assentar-se aos pés do Senhor. Essa era a prioridade. Essa deveria ser a prioridade. E foi isso que Jesus disse a Maria: Maria, tu estás inquieta e agitada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a tua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. Jesus disse isso para Marta. E qual era a melhor parte que Maria tinha escolhido? Está ali aos pés do Senhor, se envolvendo com as coisas do reino, aprendendo a vontade de Deus para viver, para executar, para realizar, para cumprir, para andar, para ser uma pessoa agradável a Deus, buscando os valores do reino. Então, amados, nós precisamos colocar diante de nós, nesse dia, as nossas prioridades. Nós precisamos entender, amado, que embora há muitas coisas fundamentais e essenciais e de extrema necessidade em nossas vidas, há uma prioridade acima de tudo isso, que é as coisas de cima, que é as coisas do alto. Em Colossenses 3, a palavra do Senhor diz: buscai as coisas de cima, olhai para as coisas de cima, onde Cristo está sentado, pensai nas coisas de cima, coloque o coração nas coisas de cima, nas coisas do céu, nas coisas do alto. E há uma prioridade hoje muito grande, amados, que vai além de comida, que vai além de vestimenta, que vai além de calçar, que vai além da moradia, que vai além da saúde e da educação. Há uma prioridade, irmãos, na vida da igreja, que os afazeres do cotidiano, embora nós conhecemos e reconhecemos essa necessidade, mas os afazeres do cotidiano estão nos impedindo de buscar resolver essa prioridade, que é a prioridade de um avivamento. A igreja necessita, amados, a igreja precisa urgentemente de um avivamento. A igreja necessita, nós precisamos, os pastores precisam, os obreiros precisam, a igreja como um todo, ela necessita urgente de um avivamento. Nós não podemos continuar, amados, seguindo o evangelho. Nós não podemos continuar usando o rótulo de cristãos, de servos de Deus, frios como a igreja se encontra, sem experiências profundas com Deus, sem uma vida de oração profunda, sem comunhão, sem intimidade, sem contemplar a presença de Deus em nossas orações, sem prazer de ir para o culto, sem prazer de ler a Bíblia, sem prazer de orar, sem prazer de evangelizar. Tudo isso, meu irmão, são sintomas da frieza espiritual que está instalada em você. Ser um prazer, amado, de se envolver com as coisas de Deus, ser um prazer de se sacrificar para servir a Deus. Eu ouvi, aliás, um tema de uma mensagem, eu nem ouvi a pregação, eu ouvi um tema de uma mensagem de Paul Washer, onde o tema dizia o seguinte: dê as suas férias para Deus, ou sacrifique as suas férias para Deus. E ali eu pensava: Senhor, eu não tenho férias, eu não tiro férias. Há 7 anos eu trabalho na obra, eu não tiro férias. Mas se eu tivesse férias e recebesse dinheiro de férias, eu ia tirar minhas férias agora, no meio do ano, para ir para o Maranhão, para ir para o Piauí. Eu ia me projetar, eu ia me organizar, eu ia me organizar aqui financeiramente e dizer: olha, eu vou viajar com a minha família para o Piauí, para o Maranhão, mas eu não vou para curtir, eu não vou para passear, eu vou para ir lá e fazer missões. Eu vou sacrificar minhas férias para o Senhor. Eu vou pegar o dinheiro das minhas férias, que eu poderia usar para qualquer outra coisa, e eu vou dar para a obra de Deus nesse sentido. Eu vou pegar minha família e vou fazer missão. Eu vou passar uma semana no Piauí, uma semana ou no Maranhão, ou em qualquer outro lugar. Me veio o Nordeste na mente.
Claro que pode vir em qualquer outro lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, mas me veio o Nordeste naquele momento. E eu iria sacrificar minhas férias para Deus. Ia chegar ali, ia procurar uma pousada, um hotel, ia me instalar ali por uma semana, e ali ia levar uma literatura, uma caixa de som, alguma coisa, ia fazer curso naquelas praças, ia procurar os irmãos daquele lugar, ia se reunir com eles, enfim, sabe? Então, sabe, irmão, eu entendo que a igreja precisa desse despertamento. Precisa desse despertar, porque quando nós, irmãos, tivermos esse avivamento em nós, não haverá mais o desânimo para orar, não haverá mais o desânimo para ler a palavra. Ir ao culto, para muitos está sendo um peso, ou virou apenas uma rotina religiosa. Alguns vão continuamente, mas vão por pura religiosidade. Outros vão apenas uma vez por semana, ou um culto e outro não, para poder cumprir ali os seus ritos religiosos, amados. Mas eu lhe digo, isso é sintoma da frieza espiritual. Nós precisamos de um despertar, amados. Nós precisamos de um acordar, onde o dia de culto para nós vai ser um prazer. Ou eu tenho que pegar o metrô, ou eu tenho que ir de trem, ou eu tenho que ir de carro, a pé, ou de bicicleta, ou de tração animal, ou tenho, enfim, sabe? Onde ir para o culto para mim vai ser um prazer. O dia de culto, meu Deus, hoje tem culto, hoje a igreja vai se reunir, nós vamos cantar louvores ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos encontrar com nossos irmãos. Como vai ser bom ver os irmãos, né? Pegar na mão do irmão, dar um abraço, estarmos ali naquele momento cultuando a Deus. Como vai ser maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. O que será que o Senhor vai falar hoje? Meu Pai, fala profundamente. Então, quando nós buscarmos o avivamento e despertamento, vai se tornar um prazer. Sabe, o orar vai se tornar um momento de prazer. Ler a palavra de Deus vai se tornar um momento, irmão, de gozo na alma. O momento do trabalho de missões, que no caso aqui, nosso ministério faz 1 a 2 vezes por semana, todo sábado, que muitos irmãos não trabalham sábado, ou trabalham sábado até o meio-dia, a tarde tão livre, a gente reúne aí. Graças a Deus, o trabalho de missões está crescendo. Já são dezenas de irmãos reunidos para fazer missões todos os sábados, e algumas vezes nas quintas-feiras também. Então, a gente vai ser um momento de gozo, um momento de alegria, de prazer. Meu Deus, tomara que chegue logo o sábado, para o próximo culto de missões, para o próximo trabalho de missões. Para onde nós vamos dessa vez? Região metropolitana, essa praça, aquela favela. Para onde nós iremos? Sim, então, sabe, irmão, esse despertamento, o Senhor Jesus fala aqui de prioridades. Então, mas as coisas essenciais, a comida, a luta pelo trazer o pão para dentro de casa, a luta para trazer a vestimenta, o suprimento das necessidades básicas, isso tem consumido a vida de tantos irmãos que o irmão não tem conseguido mais dar lugar a Deus para servir a Deus. Quantos irmãos, amados, estão aí com talento de escrever, por exemplo, que poderia se pôr em um determinado momento do dia diante de um computador, escrever um livreto, escrever um livro, uma revista, para dar de graça. Nós temos o projeto de montar a nossa livraria de graça receber, de graça dai. Aí quantos irmãos aí não têm um dom para escrever, que poderiam escrever livros, revistas e mandar, pastor, eu fiz o livro e a revista, e quando a igreja montar a gráfica, se Deus quiser, a gente imprimir o livro do irmão, né? Colocar na livraria de graça receber, de graça dai, e os irmãos vir para o culto e receber aquele livro e levar para se edificar, dar para outra pessoa, levar para um vizinho, para um amigo, para outro irmão da igreja ou do outro ministério. Quantos irmãos estão aí que poderiam usar o seu cotidiano no seu trabalho, sei lá, por onde anda, e levar folhetos? A pastor, eu vou trabalhar de onde? Vou levar folhetos para distribuir. Folhetos que de fato tragam uma mensagem que desperte a curiosidade das pessoas. Vou entregar folhete. Mesmo que, pastor, mas eu não tenho muito aquele dom de abrir a boca e falar, mas eu vou levar folhete. Vou levar o folhete. Olha, meu amado, lê esse folhete, Deus tem uma palavra para ti nesse dia. Quantos irmãos e nós podíamos estar fazendo, amados, muito mais para a obra de Deus? Então, irmãos, a frieza espiritual se instala. Quantos de nós poderíamos estar usando os nossos recursos para promover a obra de Deus, para promover o avanço da obra missionária?
Quantos de nós podemos estar usando o pouco recurso que temos, do pouquinho que temos, tirar um pouco, uma parte, para unir com recursos de outros e assim promover a obra missionária, promover o avanço do reino? Eu conversando com a irmã agora, essa semana, foi muito interessante a nossa conversa, e ela disse para mim: pastor, eu não tenho o dom de pregar, de ir evangelizar, mas Deus me deu uma certa condição financeira. E eu gosto de ajudar. Porque eu sei que quando dou a minha ajuda, a minha oferta, a minha contribuição, eu estou ajudando a evangelizar. Eu estou ajudando a fazer missões. E ali eu dizia para aquela pessoa, eu dizia: olha, minha irmã, é muito interessante isso. A Bíblia diz, tanto em Romanos 12 como em 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia diz que nós somos um corpo. Um é pé, o outro é mão, o outro é braço, o outro é antebraço. Enfim, nós somos um corpo. E já pensou se tivesse... Aí eu dei o meu exemplo. Minha fome é de pregar, minha fome é de fazer missões. Sabe, eu quero andar, eu quero ir para aqui, eu quero ir para lá. Eu não quero ficar preso em 4 paredes. Eu quero dirigir a obra que Deus me entregou. Eu quero organizar direito, presidir a obra como o Senhor me entregou para presidir pelo Espírito Santo. Mas eu quero ir a outros lugares, a outras cidades, a outros estados, a outras nações. Eu tenho uma fome, a sede de pregar, de ir para a rádio, de ir para a TV, de usar os meios de comunicação. Mas eu não tenho um recurso que pode fazer essas coisas funcionarem. Então, se tiver só a pessoa que tem um dom e não tiver o recurso, a obra continua estacionada. E do mesmo jeito, se houver só os irmãos que têm um recurso para ajudar, para dar o dinheiro, e não tiver o povo para fazer, o dom para fazer, os irmãos com dom para fazer, a obra continua estacionada. Mas quando há um despertamento, também nesse sentido, naqueles que contribuem e naqueles que fazem, aí a obra avança. Aí, irmãos, as vidas são alcançadas. A palavra vai se propagando, irmãos, de uma forma como as torrentes de uma grande enchente, de modo que ninguém pode parar. Então, nós, a igreja, necessita sair, irmão, dessa frieza, dessa apatia espiritual. A igreja precisa colocar as verdadeiras coisas, aliás, as verdadeiras prioridades na frente de tudo. E a prioridade da sua vida hoje, meu amado, eu sei que você precisa comer, eu sei que você precisa calçar, vestir, graças a Deus, mesmo que você tenha pouco, mas você tem. Mesmo que agora, esse dia eu estava dizendo para Deus: Senhor, obrigado. Obrigado porque, embora a gente esteja sem dinheiro, mas graças a Deus o Senhor tem suprido tudo. Não temos tido falta de nada. Tem comida na geladeira, tem comida na despensa. Obrigado, Senhor. Então, quando você olha por esse lado e diz: Senhor, mas há uma prioridade, é buscar um avivamento. Porque Deus tem suprido. Deus tem suprido a necessidade. Como eu disse, obrigado, Senhor. Não tenho dinheiro, mas está tendo a comida, está tendo a vestir, está tendo a calçar. Agora há uma prioridade que eu tenho que me preocupar, de buscar um avivamento. Eu orando ao Senhor esses dias, e o Espírito Santo comigo, me ajudando a orar. E o Senhor me levava a comparar um avivamento, amado, com uma própria comida. Que assim como um homem não sobrevive sem comer, a igreja também não sobrevive sem um avivamento. Assim como o sangue precisa do oxigênio, assim como os pulmões precisam do oxigênio, assim como o corpo precisa do coração para bombear o sangue, assim nós precisamos de um avivamento. Uma igreja sem um avivamento, um cristão sem um avivamento, ele é tão morto quanto um corpo sem um espírito. Um corpo sem um avivamento, ele está tão morto quanto um corpo sem um coração para bombear o sangue. Ele está tão debilitado quanto um corpo faltando um dos órgãos vitais. Assim como nós precisamos do cérebro que comanda tudo, assim é a igreja sem um avivamento. Assim é
o cristão sem um avivamento. Se não tivermos o cérebro, não há vida no corpo. Assim somos nós sem um avivamento. O avivamento, irmãos, na nossa vida, ele é tão urgente, e é tão urgente quanto um transplante de medula para alguém que está precisando urgentemente. É tão urgente quanto o transplante de coração para um moribundo que está quase morrendo. O avivamento, irmão, ele chega a ser mais prioridade do que o próprio coração dentro do corpo do homem. O homem sem o coração está morto. Mas o homem sem o coração morre apenas o seu corpo. Porém, sem um avivamento, a alma do crente morre. O espírito do crente morre. Alguém pode estar com leucemia, por exemplo, mas está em profunda comunhão com Deus. Alguém pode estar com problemas de respiração, mas pode estar em profunda comunhão com Deus. Alguém pode estar necessitando urgentemente de um transplante de medula óssea, mas pode estar em profunda comunhão com Deus. Alguém pode estar completamente perfeito, mas ao mesmo tempo vazio, seco de Deus. Então, o avivamento, irmãos, ele é uma necessidade urgente na igreja hoje. Cristo, em Mateus 24:12, ele disse que viria um tempo de frieza sobre a igreja antes do seu retorno. Mas aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Nós estamos vivendo esse tempo de frieza. O avivamento, ele vai trazer de volta ao seu coração aquele amor que você tinha por Deus no princípio. O avivamento, ele vai trazer de volta ao seu coração a evidência viva, palpável e real, como um fogo queimando no seu coração, de que as mansões celestiais são reais. O avivamento, ele vai trazer de volta à tua mente, ao teu coração, o vislumbrar da glória de Deus, o vislumbrar das promessas eternas e a alegria de que esse momento chegue logo. O avivamento vai tirar de você a ansiedade, o medo, os temores, as preocupações que você está tendo com coisas que você não deveria estar preocupado. Coisas que você acha que são tão importantes. Quando o avivamento chegar, você vai ver que essas coisas, elas se cumprirão se for a vontade de Deus. Se não for, eu estou tranquilo. O avivamento, irmão, nesse momento, ele é tudo que precisamos. Trabalhe, lute pelo pão, seu pão de cada dia. Mas coloque como prioridade, acima de tudo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar as coisas de cima. Pastor Jardel, e como posso buscar esse avivamento? Amados, nós olharmos para a história dos profetas e para a história da igreja, e me refiro nesse momento à era apostólica, nós vamos ver que avivamento algum veio. E em toda a história da igreja, como um todo, o avivamento nunca veio sem que fosse buscado pela oração. Nós vimos Elias trazendo um avivamento para Israel através da oração. Nós vemos Daniel lutando por um avivamento na nação através da oração, 3 vezes por dia. Nós vemos profetas como Eliseu, como Isaías. Nós vemos profetas clamando a Deus por um avivamento na nação através da oração, buscando um avivamento através da oração. Nós vemos os apóstolos, o primeiro avivamento que veio sobre a igreja já foi em Atos capítulo 2, e eles estavam fazendo o quê? Estavam orando. O avivamento, irmãos, ele só pode vir. Ele não pode vir de outra maneira. Ele não pode vir com ofertas. O avivamento não pode vir com outra coisa que não seja buscando em oração. É o ponto de partida. É unirmos juntos, orando em particular em nossas casas, em secreto a Deus, e orando coletivamente na igreja pelo menos uma vez por semana, clamando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um despertamento, reavivamento, irmão. Reavivamento é tornar a vida aquilo que está morto. Reavivamento é tornar a vida aquilo que está estagnado, é voltar a funcionar aquilo que está parado, é voltar a ter vida.
Isso é o reavivamento que a igreja precisa. E quando o reavivamento vier sobre a igreja, nós não precisamos de atores, de profissionais ou de famosos artistas gospel no palco. Não precisaremos de mensagens sensacionalistas. Não precisaremos de campanhas ou de shows ou de qualquer outro atrativo que não seja o puro e santo e genuíno evangelho do reino. Puro e santo e genuíno evangelho do reino é o principal atrativo para uma igreja avivada. Uma igreja morta, ela precisa de entretenimento. Precisa de palhaços em cima do altar contando piada. Uma igreja morta, ela precisa de shows para atrair as pessoas. Ela precisa de músicas como o funk, o reggae, o forró e outros tipos de músicas, ritmos de músicas profanas e mundanas para atrair as pessoas. Mas quando o avivamento verdadeiro vem, e não precisa de nada disso. O evangelho passa a ser suficiente. A mensagem genuína passa a ser suficiente. Um avivamento verdadeiro não requer campanhas de vitória para isso, de vitória para aquilo. Os crentes sabem que tem que passar luta, mas vão enfrentar elas armados com a espada do Espírito, com o escudo da fé e revestidos com a armadura de Deus. Precisamos de um avivamento. Precisamos de um reavivamento. E a igreja precisa orar por isso. Que essa seja a sua prioridade neste dia, meu amado. Peça a Deus, clame a Deus, suplique, você não perca uma única oração que você fizer sem que peça a Deus que você precisa de um avivamento. Reconhece a Deus que você está fraco, você está frio, morto, seco, vazio, e clame a Deus: Senhor, eu preciso de um reavivamento. Senhor, eu necessito. Senhor, dá-me um reavivamento. Eu te imploro, eu te suplico. Senhor, dá-me o amor, dá-me a fé, dá-me os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo. Me enche com a tua presença, me enche com a tua palavra, me enche com o teu poder, com o teu fogo. Eu preciso, Senhor, tire qualquer coisa. Senhor, eu não sei, quebre esse vaso, faça de novo, mas eu preciso, eu necessito de um reavivamento. Que seja a prioridade da sua oração. Se nós fizermos isso, amado, muito em breve, nós teremos uma igreja inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.